Tá, tô gravando também no celular. É, o- pelo que eu vi, algumas vezes as pessoas esperam que não conseguiram vir. Então depois que terminar eu já coloco, faço o upload no canal do YouTube e passo o link para o Romero. Aí pode espalhar para as pessoas que interessam. Eu também estou passando para o pessoal de Manaus e aí sim também mais gente pode participar do mesmo tema. Vamos falar sobre o espírito de serviço. Vocês sabem que é, a motivação principal desse tema é a gente, dentro da moldura, enfim, do modo como nós vamos aproveitar a questão do espírito de serviço. O espírito de serviço é servir com uma alma disposta, pronta, rapidamente a servir os outros, com generosidade, com retidão de intenção, não porque vou ganhar um prestígio, não, pode ser por N motivos. O motivo essencial, principal, porque nós queremos seguir um plano de santidade e o exemplo de Cristo que veio, olhando para Cristo, que é o Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus encarnado, quer servir. Não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. E o nosso caminho é esse caminho que nós temos que trilhar com esforço, com generosidade, do serviço a Deus, serviço à família e o serviço às almas. Nós podemos até, no modo de concretização dessa palestra, vocês poderiam examinar os três âmbitos. Como é que vai a minha preocupação, em primeiro lugar? Preocupar-se, procurar aprofundar na necessidade do serviço e depois pôr em prática, porque se aquilo que se prega não se chega à vida, provavelmente o nosso amor é muito tênue, muito fraco. Então, colocar o espírito de serviço no ambiente, melhor, em relação a Deus, servir a Deus, esse seria o primeiro âmbito que nós vamos falar. Depois, no âmbito da família, onde está uma verdadeira escola de serviço. E essa escola de serviço nós temos que imitar a verdadeira escola de serviço. Vamos dizer assim, a pós-graduação, né? O doutorado na disciplina do serviço acontece na família ou no lar de Nazaré. Nós encontramos lá na família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Ali é uma escola do serviço. Ali ninguém fica pensando em si próprio. Ali ninguém está olhando para o próprio umbigo. Ali a preocupação é de serviço, servir a humanidade, entregar-se, morrer por amor. E nós vemos Cristo vai na frente e faz tudo isso por nós. Quando olhamos para um crucifixo, vemos Cristo pendurado naquele crucifixo, cravado, com pregos. São José Maria costumava dizer, ali não estava cravado com pregos, mas aquilo estava cravado pelo seu amor a cada um de nós. Assim está Cristo preso à Santa Cruz. Então o serviço é para nós um caminho de santidade. Não pode ser um apêndice a um livro teórico que nós temos lá, um livro com letras de ouro colocados, tratado sobre o espírito de serviço. Que maravilha! Mas não se traduz em obras concretas, em amor e de verdade, que perfaz um caminho de luta, de esforço. A gente poderia dizer o seguinte, bom, de que vale tantas palavras, a minha, as tuas, ou de qualquer pessoa, na vida de um cristão, se não se plasmasse, se não se cristalizasse em obras concretas de serviço, de sacrifício, de esforço, de abnegação pelos outros, de fazer bem à nossa volta, como diz o ditado, sem olhar a quem. Isto é, para todos vai o nosso amor, a nossa entrega. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aqui fica essa primeira introdução, pensando no exemplo de Cristo. Existe uma frase na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, que diz em latim,
é bonito lembrar em latim, que às vezes nos serve até de uma frase que a gente possa lembrar durante o dia. Erat subditus illis. Jesus, naquele episódio em que ocorre o menino Deus perdido e achado no templo, que a gente conhece muito bem, depois de passar 3 dias procurando, Maria e José procurando o menino, o acham lá no templo. E no comentário que se faz, ele primeiro responde: não sabias que devo estar nas coisas do meu Pai? Nesse momento, Cristo parece que está desobedecendo. No entanto, há como que várias interpretações. Por suposto, o primeiro é que Jesus Cristo, como é a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada, está cumprindo a vontade de Deus, a vontade do Pai. E nada pode interferir a esse valor máximo da obediência. No entanto, o hagiógrafo, né, o evangelista, ele escreve que Jesus Cristo diz na sequência, era submisso a eles. Erat subditus illis. Isto é, obedecia e obedeceu, fez a vontade do Pai. Jesus Cristo, sendo criador do céu e da terra, obedecia, servia. No lar de Nazaré, Jesus Cristo não estava brincando de santidade. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e se é preciso pegar uma talhadeira, uma pua, ou fazer uma para numa madeira, e José pedia, olha, vamos fazer isso, vamos cortar essa serra, pega essa serra desse lado e vamos cortar, ele estava ali para servir, e se precisava arranhar a mão, arranhava a mão e saía sangue. Então, nós vemos na vida de Cristo um ser divino e humano, por ser homem e Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Nós sabemos que tem 2 naturezas que não se confundem, mas a vontade humana segue permanentemente a vontade do Pai, que é a vontade divina, que é a vontade do Verbo, a mesma vontade. Cristo veio servir. E esse serviço, quando olhamos para nós, aqui está uma reflexão que eu gostaria que você pensasse com atenção. A vida humana, ela só faz sentido, ela só tem sentido, só adquire relevo e sentido, isto é, para que vale a pena, com o hábito permanente de servir por uma causa elevada. E, claro, no PCC terá gente que está servindo lá a outros motivos que não são os que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando desse serviço a Deus, do serviço às almas. E é interessante que é preciso servir a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre absolutamente todas as coisas. Ora, para amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos estar desprendidos dessas coisas que nos arrastam para baixo, nos afastam de Deus. Não que a gente tenha que ter ódio às coisas do mundo. São José Maria nos dizia que temos que amar o mundo apaixonadamente. Mas que mundo é esse que nós temos que amar apaixonadamente? Naquilo que ele tem, que saiu das mãos de Deus, e Deus fez todas as coisas boas. O que temos que afastar de nós, aquilo que é nocivo, que nos afasta de Deus, que fundamentalmente no campo do pecado, aquilo que é o único e verdadeiro mal que deteriora e que pode ter consequências muito graves na vida dos homens, é o pecado, que é o afastamento de Deus. Porém, como temos um grande Salvador, nós temos imensas graças, imensas, multidão, enxurradas de graças que vêm para nós, e procurar que a nossa vida seja realmente, faça sentido, servindo. E que as pessoas que estão à nossa volta, a esposa, os filhos, os colegas de trabalho, vendo os nossos atos de serviço, saibam reconhecer as pegadas de Cristo, os passos de Cristo. Quando olhem para nós, poderão intimamente, talvez não com essas palavras, dizer, aqui está Cristo que passa. Não é impressionante isso? Cristo que passa? O texto
o título do livro de homilias de São José Maria, Cristo que passa, tem o duplo sentido, que Cristo passa ao nosso lado sistematicamente nos chamando para essa pesca de almas. Quer pescadores, a messe é muita, os operários são poucos. E ao mesmo tempo quer que nós nos identifiquemos com Cristo, e ao identificar-se com Cristo, sejamos cada um de nós, Cristo que passa nesse nosso ambiente. Sim, lá na nossa casa, aí no seu ambiente de trabalho, ali no meio da rua, de tal maneira que possa nos acontecer como a São José Maria, começava a fazer um mexerico, um sacerdote que estava vindo com uma Bíblia na mão, e fazem umas brincadeiras, umas bobagens, porque era uma época terrível na Espanha, pouco antes da Guerra Civil, quando aquilo já havia um clima anticlerical muito grande. E lá tem um ponto de caminho, que o nosso padre ouve um daqueles operários que estava ali na obra dizendo: "Bom, vocês parem de falar isso daí, esse é um homem que lê a vida de Jesus Cristo." Ele ficou pensando nessa frase: este é um homem que lê a vida de Jesus Cristo. Ele recolheu, tirando o episódio material, físico e pessoas, colocou o seguinte pensamento: que as pessoas vissem pela tua conduta, pelo teu comportamento, pelo teu modo de ser, pela tua atuação, vissem em ti que este é um homem que lê a vida de Cristo e procura identificar-se com Cristo. Isto é serviço. Este é o serviço que nós estamos falando. E a pergunta, agora já nesse primeiro momento que nós podemos pensar na palestra: como estou servindo a Deus? Amo a Deus sobre todas as coisas? Qualquer coisinha que nos parece mais importante, mais urgente, nos faz perder o senso de sentido, de serviço e senso na vida de entrega, de amar a Deus sobre todas as coisas. Conta-se uma história que também virou um ponto de caminho, tem a ver com uma nota histórica acontecida na Espanha. A Isabel, a Grande de Espanha, era tida como uma das mulheres mais bonitas, que, enfim, de uma beleza impressionante. E Francisco de Borja era uma espécie de ministro, de primeiro-ministro da Rainha Isabel. E a Rainha Isabel estava longe de Madrid, da cidade real, como chamavam na época, estava numa outra cidade mais longe, e depois teve algum problema e acabou falecendo. E Francisco de Borja, pelas suas funções, o féretro vinha de onde ela tinha morrido e até a cidade real. E tinha que fazer a abertura do féretro e a confirmação do cadáver, fazia parte da sua função. Então, o Francisco de Borgia, ou Borja, o Francisco de Borja, que depois será São Francisco de Borja, mas nessa altura, até esse momento, até a abertura do caixão, ele não manifestava nenhuma inclinação a colocar a Deus em primeiríssimo lugar na sua vida e não tinha, enfim, uma vida cristã adequada. Quando abriu o féretro, viu que aquela beleza que ele tinha contemplado muitas vezes tinha se acabado em poucas horas. E naquele momento ele diz uma frase que as testemunhas ouviram: não mais servir a Senhor que me possa morrer. A partir desse momento se dá a conversão de Francisco de Borja, que será São Francisco de Borja. Nós temos aqui uma pessoa da corte, com grande prestígio, que depois vê que tudo aquilo que ele tinha, cai a ficha, se dá conta do quanto prezava valores que tem certo valor, mas o grande valor, o valor é Deus, é a vida eterna e aquilo que permanece para a vida eterna. As coisas de cá de baixo, como se diz no vulgar, de cá de baixo, do terra a terra, ainda que temos que amar o mundo apaixonadamente, santificarmos-nos nesse mundo e amarmos as pessoas que estão perto de nós, nós não podemos pensar que esses amores são
essas coisas dessa terra passam. Santa Teresa de Ávila dizia que era uma má noite essa vida, numa má pousada. É uma coisa, um instante. É como uma erva que logo que é cortada, ela, enfim, já se desfaz, seca e morre. Assim é a vida humana. Nós temos que ter esse espírito de serviço, servir a Deus. Me chamou muita atenção, não sei, pode se chamar a atenção a vocês, que servir a Deus, à primeira vista, não sei o que te parece, à primeira vista, servir a Deus é ser escravo. Ser escravo é perder a liberdade. Perder a liberdade é não fazer o que eu quero. Está aí uma sequência de pensamento que muitas pessoas por aí, mundanas, no sentido ruim dessa palavra, o mundano, marcado pelo pecado, prezam uma liberdade, que é a liberdade dos vínculos. Liberdade de vínculos. Pena dessas pessoas. Porque a liberdade de vínculos é afastar-se daquilo que nos torna mais nobres. O único que nos liberta, mas o único que nos liberta é Deus. O único que nos liberta é o cultivo das virtudes. Somente aquele que cultiva as virtudes humanas, virtudes sobrenaturais, a fé, a esperança e caridade, só quando servimos a Deus que nos tornamos verdadeiramente livres. Livres não de vínculos, mas livres para escolher aquilo que nos dá um futuro permanente, eterno. E é essa a dimensão. E é condição, assim como o peixe, vamos lá, ainda que a comparação é um pouco pobre, mas como toda comparação, é para que a gente dê o salto para a comparação sobrenatural ou teórica. O peixe foi feito para viver na água. Ele toma o seu oxigênio dentro da água. Se lhe parecesse muito bem a esse peixe que pensa que é autossuficiente, que tem uma consciência autônoma, que quer viver a sua própria vida e toma a grande decisão da sua existência, eu vou pular fora dessa água porque me dou melhor aí fora. Essa liberdade, que é a liberdade da corrupção, da destruição, da morte, não é verdadeira liberdade, porque não somos feitos, o peixe não foi feito para viver fora da água. Nós nos movemos, existimos e somos em Deus. Somos mantidos por Deus na existência. Inclusive, a nossa natureza foi feita, desenhada, projetada dentro dos 10 mandamentos. Se nós não seguimos os 10 mandamentos, nós temos contra o design divino. Nós não vamos dar certo. É como uma máquina, um equipamento, um aparelho de televisor que está ligado na corrente errada, começa a se operar fora daquilo que está previsto nos preceitos do catálogo, ele não funciona de acordo com a sua natureza e se quebra, morre, se desfaz, se desintegra. E assim ocorre com o homem. E aí nós vemos o protótipo dessas pessoas desestruturadas que estão, assim, todo o tempo amarguradas. Chegam até, no seu interior, chorar. Eu encontrei um rapaz lá para os lados de Belém com uma conversão recente, durante a quaresma, que parou, um cara universitário, que se dizia ateu até um mês antes, né? Tivemos conversando. Chegou um momento que mas experimentou de tudo. Você pode ver tudo, pode pôr tudo no teu cardápio aí, pode colocar até mais nesse cardápio. Um rapaz de 19 anos, 20 anos, tinha já experimentado de tudo. Chegou um momento, ficou chorando, sentiu uma tal amargura, uma tal decepção da vida, que falou, puxa, mas o que eu estou fazendo aqui, não é? Com tudo isso. E mesmo sentindo saudade dos pecados, foi buscar uma confissão. Fez a confissão e ali aconteceu um verdadeiro milagre, né? Fez a confissão e lhe deu uma outra visão, uma coisa assim impressionante. Enfim, então são coisas que Deus também faz, e uma pessoa quando se adere a Deus, e a nós, claro que nós não estamos numa circunstância dessa, mas em alguma medida nós temos que pensar, será que não estamos precisando de uma confissão para desamarrarmos esses fios
sutis que nos amarrou, a nossa sensualidade, a falta de guarda da vista, a falta de cuidado na castidade, a falta de cuidado em relação, enfim, aos pecados capitais, a preguiça, da inveja, do orgulho. Quantas vezes a inveja faz as pessoas amarguradas a vida inteira? Rancores, pessoas rancorosas, ressentidas. Então nós temos que ir nos arrancando desse grude, desse piche que nos gruda ao pecado. E para isso, nós temos que ter essa mentalidade de servir a Deus. E quem está a serviço de Deus é aquele que de fato pode ser feliz e se torna mais livre, feliz e livre. A ponto de, li aqui num texto que me chamou muito a atenção, não estou encontrando direto agora, mas é que uma pessoa que serve a Deus, por servir aquele que dá toda a vida e toda a liberdade, quem serve, vamos gravar isso, é aquele que reina. O verdadeiro reinado é o do serviço, saber servir, servir os outros. Bom, umas condições, dicas importantes ou características importantes do servir ou do serviço. Servir com generosidade, não ficar com meias entregas, não ficar, já que é preciso dar, se dê por inteiro, não se economize, não fique fazendo conta. Como pode ser um cristão, uma pessoa calculista? Não, eu já fiz o suficiente, já Deus. Servir é amar, e amar é exceder-se no cumprimento do dever. Amar é um ponto de caminho. Nos diz assim, é exceder-se, caprichar, ir mais além daqueles limites que nos coloca a preguiça, a vaidade, o respeito humano, e ir mais além. Não basta que você diga, eu estou fazendo o possível. Isso é muito pouco. Estou fazendo o possível. Temos que fazer mais, por amor a Deus. Uma segunda característica, o servir a Deus, além de ser generoso, de coração generoso, dar-se, não dar coisas só. A pessoa diz, não, eu estou servindo, mas eu dou coisas. É dar-se do próprio tempo, do serviço, do amor e entrega aos outros. E o segundo ponto, característica, servir a Deus o melhor possível. O que quer dizer ser o melhor possível com relação a Deus? Quem me ama, diz Cristo, aquele que cumpre os meus preceitos é aquele que verdadeiramente me ama. E se cumpris os meus preceitos, fareis a vontade do Pai. Não é o caso de nós, sei lá, chegarmos nesse site da obra, procurar exame de consciência para adultos, lá, no opusdei.org.br, bom, exame de consciência para adultos. Vamos pegar o exame de consciência e fazer um bom exame de consciência para uma bela de uma confissão. Um bom propósito, procurando um sacerdote que atenda bem as confissões e nos dê absolvição. E me parece importante que nós temos que servir os outros por amor a Deus. E os âmbitos que nós citamos lá no início. Quais são esses âmbitos onde nós podemos exercer o nosso espírito de serviço? Se Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos, nós temos que ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Discípulo é aquele que segue o Mestre, que busca a sabedoria do Mestre, que quer se identificar com o Mestre, de tal maneira que nós sigamos esse conselho, já não sou, de São Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não é um verdadeiro serviço esse de identificação com Cristo? De ter os mesmos sentimentos de Cristo no coração? No âmbito profissional, perguntar, puxa, como é que eu posso servir mais, servir melhor,
servir com sentido sobrenatural. A pergunta que você pode fazer é o seguinte: mas o que é isso do sentido sobrenatural? Eu me lembro uma história muito antiga de uma pessoa que estava fazendo o seu apostolado no ambiente de trabalho, era um professor universitário na USP, e tinha um orientando. E estava lá, preparava um laboratório para me fazer umas medições, e o infeliz do doutorando preparava com tanto carinho todos os testes, mas não chegava a convergir nenhum dado do que ele precisava para sua tese. Estava completamente desanimado, depois de quantas 10 pesquisas, 10 tempos perdidos ali, e falou para o seu orientador, que era um membro do Opus Dei, Dr. Borzani. Ele disse: eu vou desistir, eu tenho família, eu não posso ter uma empresa, já não dá mais, já foi há muito tempo que eu estou gastando. E disse para ele, o nome do doutorando era Torlone, sabe o que te falta? Espírito sobrenatural. Ele fala: mas o que é esse negócio de espírito sobrenatural? Ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vem comigo para assistir um recolhimento, para você ouvir um pouquinho sobre a vida de fé, para unir-se mais a Cristo, ter mais fé em Deus e trabalhar por amor a Deus, porque assim você não vai chegar no final. E a partir dali aquele cidadão começa a entender outra filosofia, não só de uma perfeição no trabalho. Enfim, isso é uma história longa que depois tem muito sucesso, inclusive internacional, porque descobriu um novo efeito na sua pesquisa, que uma espécie de pulo do gato universal. Espírito sobrenatural. Vamos trabalhar por amor a Deus e, portanto, fazer um trabalho bem feito e um trabalho como serviço aos outros. Não é porque hoje em dia tem que tratar bem o cliente é a razão do ser do seu negócio. Bom, tudo bem, mas nós estamos falando desse serviço com total retidão de intenção, por amor a Deus, por amor às almas. E na família, o espírito de serviço começa desde a alegria, o sorriso, de ter tempo para os filhos. Não, tem gente que fala: não, eu dou a melhor qualidade, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Mas se você não entrega a quantidade do teu tempo, se pode duvidar bastante dessa qualidade. Quem é que pode dizer um pai que está olhando o celular e não ouve o filho? É impressionante, não é? E nós temos que ter essa atenção. O serviço é atenção, é compreensão, é dedicação, é brincar, é ensinar, de estar junto. Fazer as coisas juntos, saber conversar, ganhar a intimidade dos filhos. Eu penso que todos aí são casados, não é? Mas se não, também pode servir isso para os relacionamentos humanos na própria família natural, não é? Então, procurar fazer-se, como São Paulo dizia, fazer-se tudo para todos. Se preciso ficar de 4 no chão para alegrar um filho, e se interessar por uma baboseira que ele está fazendo, porque para nós não é baboseira. É bonito pensar de figuras muito importantes, como o presidente dos Estados Unidos, algumas, eu não vou dizer nomes, porque passado o tempo, a história às vezes se revelam outras coisas. Mas exemplos de pessoas que tiveram muita fama, que estavam brincando com seus filhos. Então, a vida corrente se faz disso, de pequenos serviços, de atenções, de lavar pratos, de cuidar de coisas materiais na casa, de estar atento, não esquecer. Não pode ser. Eu não vou dizer que seja o caso de vocês, mas eu estou falando de uma pessoa que é protótipo de problema no lar. A mulher chega e diz: olha, eu estou precisando daquele remédio, porque o bebê precisa de tal coisa e tal. Aí a pessoa está indo para o consultório, para a fábrica, para o forno, já está na porta da fábrica, recebe o WhatsApp da esposa: não vai esquecer o remédio, já tinha esquecido. Não passou. E é isso, mas a mulher faz todos os dias a lembrança das coisas. Por que será isso? Não está... Bom, enfim, é preciso ver como é que anda o nosso espírito de serviço. E a missão apostólica. Não seria legal, e aqui não vai nenhuma falta de retidão de intenção,
nenhuma preocupação puramente humana, quanto o bem, a bondade, é um valor tão grande que é difusiva, o bem é difusivo, isso é um preceito filosófico. O bem é difusivo de per si. Você não dá para colocar o bem numa caixa. Se você coloca o bem numa caixa, ele está tentando sair explode. Explode para se dividir para os outros. Se você tem um bem, como qualquer coisa, você descobriu uma coisa importante, você está muito feliz com o assunto, você quer dividir com a família, quer dividir com os amigos, quer falar isso, que você quer transmitir aquilo que te faz feliz. O apostolado é isso. Então seria muito bom que a cada mês que a gente tem essas palestras, tenhamos nossos amigos um pouco mais preparados para aos poucos ir ganhando aspectos da formação, animando eles a ir por esse caminho da busca da santidade no meio do mundo. Vamos falar agora, já falamos dos 3 âmbitos. O âmbito do serviço a Deus, ter um plano de vida espiritual, fazer oração, estar a serviço de Deus, fazer uma boa confissão. No nosso âmbito familiar, um bom pai de família, um bom esposo, e procurar servir, transformar a nossa casa em um lar luminoso e alegre, como gostava de exemplificar São José Maria, uma casa cheia de virtudes, é um lar luminoso e alegre. E o âmbito apostólico, que nós podemos fazer um apostolado imenso através da amizade, comunicando os bens que nós temos dentro da nossa alma. Condições do serviço. Nós vamos rapidinho elencar algumas coisas para ficar um tempinho, dar alguma pergunta, alguma observação para o finalzinho. As condições desse serviço, nós podemos colocar aqui a magnanimidade, alma grande, magna, alma, ânima. Magnanimidade é uma parte da virtude da fortaleza. A fortaleza tem um aspecto que é sair de si para conquistar coisas grandes, para bem, para servir melhor a Deus. Ter um coração grande. O contrário é a alma pequena, pusilânime. Alma pequena, um mesquinho. O que é um mesquinho? Você percebe o mesquinho? Aquele que não dá nada do seu tempo, fominha, egoísta. Que seria de uma família cristã se ela não se abre a outras famílias? Tudo para si. A sua casa não está aberta à comunicação da bondade. Então, magnanimidade. Outro ponto, a simplicidade. Fazemos o bem sem buscar recompensa, reconhecimento. Puxa, como você é bom, cara. Você vai receber o prêmio Nobel por isso daí que você está fazendo aqui na empresa. Caramba, você é o cara. Olha, façamos que a nossa mão, uma mão não sabe que a outra faça. E se você vai rezar, reza no teu quarto. Não que a gente não possa rezar na igreja, mas Deus o que espera de nós é nenhuma ostentação. Quando muito, o bom exemplo. Quando muito, a tua luta sem buscar aplausos. É uma luta escondida, mas é um segredo em voz alta. Porque quem busca a Deus e serve a Deus, já é Cristo que passa no seu próprio ambiente. E perseverar. O espírito de serviço não é por rompantes. Não, esse fim de semana eu vou fazer o churrasco, deixa que é comigo, a chapa é comigo. Não é? Tem um restaurante aqui para os lados de São Paulo, que foram alguns argentinos que montaram essa rede que tem no Brasil inteiro. O nome é espanhol, Pobre Juan, Pobre João, Juan. Podemos dizer que é um restaurante de 10 estrelas, né? Pobre Juan. E eu fiquei curioso, né, para saber por que nasceu esse negócio do Pobre Juan. E a razão é esse: o Pobre Juan é o cara que fica na chapa. O Pobre Juan, ele fica lá preparando quando todo mundo está comendo a carne. Mas tem muito cara que fica na carne ali, porque ali se come bem, não é? Enfim, é uma brincadeira, mas vamos em frente. Perseverança de tal maneira
que nós não busquemos elogios e façamos simplesmente com desejo de serviço e de servir. O cristão há de servir por Deus, tendo em vista que isso implica a renúncia expressa a qualquer forma de pagamento ou de paga humana. E Deus, e aqui está a frase de São José Maria, comentando o Evangelho, e Deus que vê o que se passa em segredo, te recompensará. Inclusive, nós sabemos que a recompensa não é só na vida eterna. Deus te recompensará. Lembram? O cêntuplo nesta vida e a vida eterna. Então, procurarmos ter esse espírito de serviço cristão. Está aí um tema de oração bom para esse mês, até a próxima reunião, ou até o próximo recolhimento. Vocês tendo o recolhimento, quando assistirem o recolhimento, já podem ir vendo, implementando esses exames específicos para ir crescendo, colocando pequenas metas, pequenos hábitos de serviço. Então, esse mês pode ser assim, ter uma preocupação de avançar um pouco mais no espírito de serviço, na vida profissional, estudando mais, se aperfeiçoando, servindo mais, ajudando mais os colegas, sendo mais companheiro, mais amigo, mais leal, né? Mais sincero, mais verdadeiro. Tem muitas virtudes aí no ambiente profissional. Na vida familiar, por suposto, tudo isso, e também um grande amor, que é serviço que se excede para dar-se aos outros, dar tempo e dar aquilo que mais nos custa e sair do estojo cômodo dos nossos defeitos. E esse âmbito do apostolado que tantas vezes tem gente que se esconde. Se esconde não porque faz coisas boas, mas tem medo de que as pessoas conheçam que é um cristão para não ser criticado, por medo do que vão dizer. Nós temos que sair e procurar dar um exemplo vivo e dar testemunho de palavra. Porque não basta simplesmente dar bom exemplo, é preciso também recomendar as coisas, dar sentido para tudo aquilo que nós acreditamos. Então nós ficamos por aqui, vocês já vão pensando assim um comentário ou alguma pergunta para ilustrar um pouquinho. Eu desligo aqui o celular